Olá, pessoal! Professora Tamires aqui. Hoje a gente vai ter uma aulinha sobre comunicação no digital. Começa lá na página 40 da apostila de vocês. Então, por favor, peguem a apostila e vamos começar. Antes de a gente ir para as atividades em si, vamos recapitular um pouquinho sobre redes sociais, ok? O que são essas redes sociais? Vocês sabem muito melhor do que eu, porque vocês têm muito uso de tecnologia, não tem? Rede social é um lugar, digamos assim, online, onde a gente pode postar uma foto, a gente pode postar um texto, a nossa opinião, ter comentário dos colegas, e tudo funciona através da internet. Então, a gente pode usar em aparelhos eletrônicos como o computador e o celular. Antigamente existia uma rede social chamada MySpace, que era bem parecida com o Orkut, que veio um pouquinho depois, e hoje em dia que vocês conhecem o Facebook, ok? Elas são redes sociais diferentes, mas com o mesmo propósito. Você dar a sua opinião, você conhecer pessoas, você postar fotos e receber comentários e tudo mais. Antigamente existia algo chamado MSN, que era muito parecido com o que a gente tem hoje como WhatsApp. Era um lugar onde as pessoas conversavam. Elas não tinham como postar fotos, mas conversavam diariamente. Hoje em dia a gente também tem uma rede social que é muito famosa, chamada Instagram. Vocês provavelmente têm uma conta lá no Instagram, postam fotos, postam stories e tudo mais. Então vocês sabem o que é o Instagram, certo? Provavelmente vocês também já ouviram falar ou possuem uma conta no Snapchat, que é um lugar que vocês podem postar uma foto por um determinado tempo. Ela não fica para sempre. Nós também temos o Twitter, que é uma rede social em que o número de palavrinhas que você pode escrever, você pode postar, ele é limitado. Então, ela é um pouquinho diferente das outras. E hoje em dia é bem famoso, acho que vocês devem gostar mais do que todas essas que estão aparecendo aqui na tela, é o TikTok, certo? Vocês postam vídeos, refazendo danças e coreografias e tudo mais. Agora então vamos falar um pouco sobre blog. O blog, lá no início, foi considerado um diário virtual, onde as pessoas poderiam falar um pouquinho sobre a vida delas, postando principalmente opinião pessoal. Então, coisas que as pessoas gostavam, coisas que elas faziam e tudo mais. Hoje em dia, ele é um pouquinho diferente. Ainda tem a opinião do autor, da pessoa que é dona do blog, ou do grupo de pessoas que é dono de um blog, só que ela geralmente é dividida por categorias. Então, às vezes, uma pessoa pode falar tanto da vida pessoal dela como de cinema, por exemplo, e um colega pode ter um blog que é de esporte e de matemática. Então, as pessoas hoje em dia falam um pouco mais dentro do blog, elas têm mais opções de fala. Um post, ele é considerado um gênero digital, porque ele só funciona na internet. Ele pode ser um comentário feito em uma rede social ou também um texto de um blog. Como que funciona o nível de formalidade de um post? Ele vai ter dois. Linguagem formal, seguindo as normas, né, as regrinhas gramaticais que vocês aprendem em sala de aula, como, por exemplo, acentuação ou pontuação, se uma palavrinha vai ser escrita com G ou com J e tudo mais. Ou ele vai ter uma linguagem informal. O que significa isso? Que ela vai ter uma linguagem mais descontraída, como se vocês estivessem conversando com um amigo, por exemplo. Se vocês pegarem o texto que tem ali na página 40, 41, vocês vão ver que logo no início a autora já usa o pra no lugar de para, que para um texto, para um post lá dentro do blog é completamente normal, sem problema nenhum, é permitido. Vamos para as questões? Questão número 1. Um texto não é formado por frases ou ideias soltas, porque ele tem que ter uma conexão, né, entre as ideias e as palavrinhas que estão lá dentro. Então, eles sempre vão ter uma ideia central, uma ideia principal, e a partir dessa ideia principal vão surgindo outras ideias, né, ideias secundárias, mas todas têm uma ligação lá na ideia central. A pergunta 1 quer saber qual é a ideia central desse texto. E a resposta
é o novo direcionamento do blog, ou seja, como que a blogueira, como que a autora vai estar tratando desse novo blog. E ela disse que ela não quer mais falar só sobre moda ou só sobre animes e mangás. Ela também vai mudar um pouquinho o direcionamento. Ela vai falar sobre fotografia, ela vai falar sobre música, sobre artes. Então, ela vai falar sobre o que ela estiver sentindo vontade no momento. Essa é a resposta. Questão número 2. Cada parágrafo apresenta um desdobramento dessa ideia central. Relacione o parágrafo com a frase que o resume. Eu vou dando a resposta para vocês, mas eu quero que vocês façam o seguinte, galera. Eu quero que vocês vão pausando o vídeo conforme as respostas forem aparecendo e leiam lá no texto. Leiam por que o primeiro parágrafo tem relação com tal frase, o segundo parágrafo tem relação com tal frase. Achem lá dentro do texto essas justificativas, ok? Primeiro, comentário sobre o retorno ao blog. Segundo, comentário sobre o desejo de finalizar o blog devido à mudança de interesse. Terceiro, explicações sobre as postagens anteriores do blog, já que a moda deixou de ser o interesse principal. Quarto, identificação das outras áreas de interesse. Quinto, justificativa de que o blog nunca tratou de um assunto apenas. Sexto, anúncio de que, além dos posts pessoais, haverá postagens de outras pessoas. Lembram que eu falei para vocês que às vezes um grupo de pessoas tem um blog? É isso que aconteceu aqui. A moça, a dona do blog, ela decidiu pedir para colegas, amigos participarem também desse blog. Sétimo, argumentação de que a mudança no blog se deve à mudança, evolução pessoal, ou seja, o gosto dela mudou. E oitavo, despedida e solicitação da participação dos leitores por meio de postagem de comentários, que é bem importante para um blog se manter vivo, certo? Leitores, e principalmente leitores que fazem comentários, que ajudam a pessoa a pensar e a evoluir. Aqui vocês têm explicação sobre o que é um tópico frasal e o que são informações secundárias. O tópico frasal está aqui grifado em vermelho. O que ele significa? São as frases onde a ideia central, a ideia principal do parágrafo está escrita. Então, aqui vocês têm a ideia principal. E as informações secundárias estão aqui em verde. Estão vendo? O que são essas informações secundárias? Elas estão justificando, elas estão explicando o tópico frasal. Então, o que vocês têm aqui é uma justificativa, é um acréscimo de ideias sobre o tópico frasal, ok? Número 3. Leia este outro parágrafo. Identifique o tópico frasal e as informações secundárias. Então, aqui, vocês podem observar que eles já estão grafados, certo? Eu só vou explicar para vocês o que aconteceu aqui. Primeiro, leiam essa frase aqui comigo. Eu vou continuar a falar de moda, mas da parte que eu gosto. Isso aqui é uma informação principal, é um tópico frasal. Por que o que tem aqui dentro dos parênteses é considerado uma informação secundária? Porque está explicando o que ela falou anteriormente. Olha só. Moda alternativa de subculturas, história da moda, movimentos que influenciam, inspirações. Então, ela ainda vai falar de moda, mas sobre isso aqui. Segunda parte. Da parte que eu acho realmente interessante e inspiradora. Então, isso aqui é um tópico frasal. É uma frase principal que está falando uma ideia central, digamos assim. Isso aqui que está com 2 risquinhos são as informações secundárias, ok? Porque está falando o quê? O que não usar, dica para não errar no make. Ela perdeu o interesse nisso. E agora o que está inspirando essa blogueira é falar sobre fotografia, arte, escultura e música, ok? C. Nesse parágrafo, a blogueira usa a exemplificação para facilitar o entendimento do que está sendo dito. Então, ela fala uma ideia principal e explica essa ideia principal para a pessoa realmente entender por que ela está fazendo isso. Primeira bolinha. Temas da moda de que a autora gosta. Ela exemplificou para a gente. Moda alternativa de subculturas. História da moda. Movimentos que influenciaram. Inspirações. Temas da moda de que ela não gosta. O que não usar
Dicas para não errar no make. Ela perdeu o interesse nessa área da moda. Temos o interesse da autora agora, do que ela gosta. Fotografia, artes, cultura e música. Questão 4. Quanto à linguagem presente neste post, assinale verdadeiro ou falso. Aqui, todas as alternativas são verdadeiras. Vamos entender por quê? Primeira opção. A proximidade com a linguagem oral, como se pode perceber pelo uso de expressões como na real e coisita. Está completamente certo. Linguagem oral é o que a gente fala. E se vocês perceberam, o jeito com que a gente fala é sempre mais informal do que o jeito que a gente escreve, certo? Nós escrevemos seguindo mais as regrinhas gramaticais, mas na hora de falar, nem todo mundo segue todas essas regrinhas, ok? Então, vocês podem até perceber que lá dentro do texto, ela falou aí ou daí, uma dessas duas opções que eu sempre peço para vocês evitarem na hora de escrever, mas que numa fala descontraída, numa fala entre colegas, é aceitável. Segunda opção. A informalidade da linguagem tem a ver com o público a que se destina, os adolescentes, e o propósito do blog, expor de maneira leve e descontraída impressões sobre uma área de interesse. Está completamente certo. Sempre que a gente está falando de algo informal, é mais descontraído, é mais leve, é para um colega. E aqui vocês estão vendo que o público-alvo são os adolescentes, então, certo. Terceira opção. A blogueira se dirige diretamente ao leitor, conversa com ele. Como é possível perceber neste trecho? Não vou mentir para vocês, eu andava bem desanimada com o blog. Se vocês forem perceber, aqui a gente tem não vou mentir, ou seja, eu não vou mentir. Esse texto foi escrito em primeira pessoa, e quando isso acontece, parece mais como se fosse uma conversa, como se o leitor estivesse conversando com quem escreveu. Número 5. Você já percebeu que por muitas vezes criamos palavras novas? Essa criação recebe o nome de neologismo. Um exemplo disso é a palavra blá 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 whiskas sachê, usada pela blogueira lá dentro do texto. Com que sentido essa palavra foi empregada? Bom, antes de a gente responder, eu preciso explicar para vocês de onde que surgiu esse blá 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 whiskas sachê. Quem tem gato em casa, ou quem sabe que existem gatos no universo, já ouviu falar, provavelmente, da marca Whiskas Sachê, certo? É uma marca de ração de gatos. E existe um comercial que foi feito pela marca Whiskas Sachê e é uma dona conversando com o gato dela. Uma mulher conversando com o gatinho dela. E ela vai falando várias coisas e o gato ele não presta atenção em nada do que ela fala. Ele só vai prestar atenção quando ela fala do Whiskas Sachê, quando ela fala da comida dele, quando ela fala da ração. Então, isso aqui está representando uma fala vazia, repetitiva e que não diz muita coisa. Ou seja, se ela usou blá 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 Whiskas Sachê, ela quis fazer referência ao gatinho, que não estava se importando em nada com o que a dona dele estava falando. Ok? Beleza? Em língua portuguesa, as palavras recebem apenas um acento, indicando a sílaba tônica, que vocês já aprenderam que é a sílaba um pouquinho mais forte dentro da palavra. Só que nessa palavra aqui, blá 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 whiskas sachê, há mais de um acento. Por que vocês acham que isso aconteceu? Vocês podem pausar o vídeo e ter várias teorias da conspiração do porquê que isso aconteceu, mas a realidade é essa daqui. A pessoa juntou várias palavras. Blá, 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 whiskas sachê. Em uma linguagem informal. Ou seja, quando uma pessoa está falando algo em uma linguagem informal, que não está seguindo aquelas regrinhas da gramática, ela tem mais liberdade, ela pode ser mais criativa, então não tem problema nenhum, ok? Quando é algo informal. Que nem eu falei para vocês, né? Ela tem liberdade, ela é mais criativa. E agora eu gostaria de falar com vocês sobre a marca. Ali no texto, a moça esqueceu de usar o H. Não sei se propositalmente ou porque ela realmente não sabia escrever o nome da marca de ração. Mas Whiskas se escreve, ó, existe um H no meio da palavra. Beleza? Número 7. Leia as palavras do quadro a seguir
e observe a classificação delas quanto à sílaba tônica. Lembrando, sílaba tônica, sílaba mais forte da palavra. Aqui vocês têm as paroxítonas e as proparoxítonas. Só para relembrar um pouquinho, as paroxítonas são as palavras em que a sílaba tônica vai ser a penúltima. Por exemplo, se a gente dividir, se a gente fizer a separação silábica de comentário, a gente vai ter comentário. Rio como última sílaba, tá como a penúltima sílaba. Por isso que a gente tem, né, essa sílaba acentuada. Já as proparoxítonas, elas são as palavras em que a antepenúltima sílaba é a mais forte, é a tônica. Por exemplo, público. Nós temos pu, bli, co. Então, co é a última sílaba, bli é a penúltima e pu é a antepenúltima, público. Por isso a acentuação. A questão em si está pedindo para vocês darem uma olhadinha no texto de novo e encontrarem paroxítonas e proparoxítonas que não são acentuadas e escritas lá dentro, desculpa. Então aqui a gente tem algumas opções de paroxítonas. Diferentemente, mesma, meses, andava, fazendo. E proparoxítonas, vocês não vão encontrar, porque todas as proparoxítonas vão receber acento. Então, elas não existem sem a acentuação, ok? Numa próxima aula, que a professora vai gravar para vocês, eu vou relembrar com vocês um pouquinho das regrinhas de acentuação das paroxítonas. Vocês já receberam uma apresentação em PowerPoint explicando tudo certinho, mas numa próxima aula eu vou fazer essa revisão para vocês, ok? Espero que vocês tenham entendido a correção dessa atividade. Espero que vocês estejam estudando, fazendo leituras e também, claro, né, tendo um tempinho de descanso entre uma aula e outra, ok? Então, até a próxima aula. Tchau!